Bom dia, Bonete. Bom dia, Maria Clara, Isadora, Bom dia. Maria Fernanda, Bom dia. Giovana, Júlia, Ana Clara. Bom dia. Bom, eu queria começar o de hoje falando um pouco para vocês a respeito de como que a gente fecha, né, essa unidade do estruturalismo e entra agora na unidade dos estudos culturais. Tá? Em linhas gerais, né, a gente sai dessa unidade do estruturalismo tendo adquirido uma ferramenta teórica, né, que é o próprio estruturalismo, que nos deixa enxergar alguma coisa que antes a gente não enxergava, né? Quer dizer, que existe uma superestrutura na sociedade, né? Que ela é moldada pela igreja, pelas escolas, pela família, por uma série de aparelhos ideológicos de Estado, né? Então essa superestrutura ela é moldada e essa superestrutura, na verdade, é aquilo que, num certo sentido, no mundo moderno, né, ele ocupa o lugar que a religião monopolizava no mundo pré-moderno. Quer dizer, essa superestrutura, ela obriga a gente a fazer coisas, ela é um determinante moral, é um determinante ético, né? Ela leva a gente a construir a nossa vida de uma determinada maneira, né? De que maneira, né? Por exemplo, se a gente lembrar do trabalho do Edgar Morin, quer dizer, leva a gente a ficar olhando para essas celebridades olímpicas e ficar se espelhando nela e ficar frustrado, mas continuar trabalhando, continuar fazendo as funções que a sociedade quer que a gente faça, né? Então, nesse sentido, quer dizer, essa superestrutura, ela não deixa de ser alguma coisa muito parecida com o que a gente viu nas teorias administrativas, quer dizer, é uma superestrutura que quer determinar a maneira de condução das massas, ela quer determinar a maneira como as pessoas devem se comportar, né? Só que ela faz isso, então, no nível mais amplo do que o jornalismo, quer dizer, o jornalismo também está envolvido nisso, né? Mas ela faz isso no nível muito mais amplo, que o Adorno chamou de indústria cultural, que envolve jornalismo, cinema, etc., que o Althusser chamou de aparelhos ideológicos de Estado, que é mais amplo ainda, quer dizer, que envolve a própria religião, a educação, a família, né? Todos os aparelhos ideológicos de Estado, né? E que a gente sabe, né, por intermédio do estruturalismo, que essa superestrutura ela é construída com base numa plasticidade que a linguagem permite, né, que as culturas construam, então, essa superestrutura, porque a linguagem é uma coisa convencional e que vai aceitando as orientações, digamos assim, ideológicas, né, que vão sendo colocadas ali por intermédio desses aparelhos ideológicos de Estado, né? Pois bem, visto então isso, quer dizer, qual que é o papel, né, dessas teorias críticas? Né? É justamente explicitar isso, de que existe essa indústria cultural que controla as pessoas, que tem de controlar as pessoas, né? Por intermédio, inclusive, no jornalismo, do exercício de uma teoria administrativa que faz a gente produzir matérias visando manter a sociedade, no fundo, do jeito que ela é, né? E, ao mesmo tempo que denuncia isso, quer dizer, coloca uma espécie então qual que é o caminho, né? No caso dos marxistas, quer dizer, o caminho é se envolver com uma movimentação de esquerda para pleitear uma tomada de Estado, uma mudança das coisas. Né? A gente puxa aqui também a perspectiva de que dentro de um jornalismo crítico, né, a gente deveria fazer matérias que cada vez mais abram os olhos das pessoas. Né? Então, é um processo, digamos assim, de que a ideologia ela meio que ela faz esse papel de administrar as massas, né? E o instrumento que ela utiliza é o instrumento da alienação. Tá? Ela faz as pessoas mergulharem na ideologia
e as pessoas acharem que aquilo é a verdade, quando no fundo é uma ideologia, não é verdade, né? O papel crítico, então, em relação a isso, seria mostrar às pessoas que elas devem desconfiar da ideologia, desconfiar dos valores que estão impregnados na sociedade, né? E buscar outros caminhos, quaisquer que sejam, né? Enfim, o marxismo é um caminho, mas o existencialismo é um caminho, sartreano, do Kierkegaard, do Nietzsche é um caminho, Foucault é um caminho, quer dizer, aí vários pensadores vão colocar caminhos de como que a gente deve, então, se mobilizar em torno disso, né? Mas o que eu queria trazer aqui a você agora é o seguinte, qual que é a diferença, então, entre essa superestrutura, né, do jeito como a gente viu nas teorias anteriores, do estruturalismo, etc., das teorias que se sucedem, assim, né, como os próprios estudos culturais que a gente vai ver a partir da aula de hoje, né? Esse caminho, ele é um pouco o seguinte, né? Todos eles, né, a gente viu já desde o Althusser, todos eles estão um pouco influenciados por um pensamento do Gramsci, né, que foi um marxista importante italiano, e que trabalhava a perspectiva de que também tudo não é tão preto no branco assim, sabe? Quer dizer, o próprio Edgar Morin, quando a gente estudou lá o trabalho dele, né, quer dizer, ele terminava o primeiro volume lá do Espírito do Tempo, né, completamente decepcionado, falei, eu mostrei qual que é o sistema de dominação capitalista, e ele é altamente eficiente, eficaz, funciona, mantém as pessoas cegas e tal, né? Quer dizer, o que eu posso fazer contra, né? E o Gramsci está sempre dizendo, olha, pode se fazer contra, por quê? Porque essa ideologia, ela não é uma, tá? Ela não é uma só, ela não tem como, no fundo, ela ser uma só, né? Porque nem todo mundo que é exposto ao consumismo vira consumista, né? Aquelas coisas que a gente já viu um pouquinho também nas teorias administrativas, quer dizer, as pessoas elas sempre têm dentro de si a potência de dar o salto para fora desse esquema, entendeu? Se o esquema meio que obriga a gente a ser heterodirecionado, quer manter a gente nas amarras desse sistema, que diz o que a gente tem que fazer, que a gente tem que consumir, que tem que estudar, que tem que trabalhar, quer dizer, sempre tem a alternativa de alguém querer dar um salto para fora, né? Ou um salto para fora radical, de sair para fora do próprio sistema, ou um salto menos radical, de Gramsci, né, que aponta um outro caminho possível, assim, um outro caminho de transformação dessa história. Né? Quer dizer, são autores mais otimistas. Né? O próprio Walter Benjamin, lá que a gente viu, quer dizer, ele vai discordar de que o cinema está dominado e que a única coisa que o cinema vai fazer é aquilo que o Edgar Morin contou para a gente lá, de ficar manipulando as pessoas e mantendo todo mundo no sistema da alienação. Né? Ele vai dizer, não, olha, muito pelo contrário, quer dizer, a alienação ela pode ser subvertida, quer dizer, o próprio cinema é um lugar onde o ator de cinema é um trabalhador que faz sucesso, é um trabalhador que é bem sucedido com a máquina capitalista, e o trabalhador consegue ser bem sucedido também, ou seja, há outros caminhos. Tá? E basicamente o que essas teorias dos estudos culturais, mas não só ela, né, vão tentar trabalhar é essa questão dessa fragmentação do sistema ideológico, né, que vai mostrar que, na verdade, há várias superestruturas, digamos assim. Tá? A superestrutura não é uma só. Tá? Porque boa parte da sobrevida da superestrutura é o fato de que as pessoas acreditam e referenciam aquilo. Então, se houver grupos que não referenciam, não dão sobrevida àquilo, quer dizer, aquilo não muda. Ou cria-se uma fissura da superestrutura, surgem outras superestruturas. Né? O próprio marxismo não deixa de ser uma superestrutura também. As pessoas que acreditam no marxismo, né, elas vivem numa superestrutura que é diferente da capitalista, e que tem uma contradição entre o que elas acreditam e a maneira como a sociedade capitalista
funciona, mas isso a gente já viu em vários momentos, quer dizer, aquela perspectiva da ideia fora de lugar, mas que é uma ideia que qualquer dia pode encaixar no lugar, né? E países como a Rússia, como a China, a Cuba, optaram por um sistema socialista, comunista de governo, né? Quer dizer, são ideias que podem virar um projeto de um povo, de um país, né? E se tornar hegemônico, né? Que é um pouco a ideia do Gramsci, quer dizer, essas superestruturas são como assim, projetos de futuro nos quais a gente acredita, ou a gente acredita em outros, né? E que se tornam, quando estão dissociados do momento real em que a gente vive, né? Eles se tornam aquilo que o termo utopia quer dizer, né? É um termo de negação em grego, né? Já falei para vocês do Odisseu, né, quando o Odisseu tenta enganar o Ciclope, né, ele fala Odisseu porque o é não, né, o é não. Utopia quer dizer não utopia, utopia é lugar, né? Então utopia é uma ideia que está fora do lugar, tá? Só que ela está fora do lugar, mas ela pode entrar no lugar, ela pode criar uma tensão com a realidade, que é uma tensão crítica, uma tensão que denuncia coisas, né? Então é uma tensão que traz à tona uma verdade de que a ideologia ela é uma explicação possível do mundo, mas ela não é a única. E ela naturaliza coisas, né? O fato de gente morar na favela, o fato de policial matar negro, o fato de uma série de coisas que ela naturaliza e que as utopias dizem, olha, isso não é natural. Isso é um dado histórico, e como qualquer dado histórico, ele está passível de mudanças, né? E a gente espera que mude para melhor, né? Então é um pouco esse o debate que se configura, né, a partir do entendimento dessas teorias, né? E isso vai se materializar em torno de um conceito, que é um conceito-chave para a gente entender as próximas escolas agora, né? Que é o conceito de identidade. Tá? Porque o que essas teorias vão dizer? Né? Vão dizer, é o seguinte, esse negócio aí, essa superestrutura que pode ser ideológica, que pode ser uma coisa terrível aí, que está a serviço da propagação enfim, de mentiras e da manutenção de desigualdade, de coisas ruins, etc., né? Isso nada mais é do que algo que a gente poderia chamar de uma identidade. Tá? E essa identidade, né, a primeira coisa que é importante se perceber dessa identidade é que essa identidade ela é uma coisa artificial, digamos assim. Ela é uma coisa humana. Ela é uma coisa que ela é construída. Tá? Então, assim, quem constrói a superestrutura, né, como a gente já viu aqui várias vezes, quem constrói a superestrutura é o próprio homem. Tá? E o que é a superestrutura? Vocês estão vendo, essa superestrutura é uma identidade. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês agora o slide, né, que a gente tem a respeito desse tópico, né, que vai tentar explicar melhor e sistematizar um pouquinho o que é isso, né? O que é essa superestrutura que tem gente que está chamando isso de identidade. Tá? Primeira coisa importante, né, é a gente entender que isso é aquilo que determina o comportamento das pessoas, é aquilo que determina a ética, é aquilo que determina como nós devemos nos comportar. Né? E é lógico que é uma abstração teórica, né? O conceito de identidade é uma abstração teórica que tenta explicar por que as pessoas estudam, por que elas fazem faculdade, por que elas dão aula, por que elas querem ser trabalhadoras e ganhar salário, né? Enfim, a identidade é aquilo que dá esse caminho para a gente, e a gente entra nesse caminho ou sai fora do sistema, como eu já falei para vocês. Se alguém quiser também sair da aula para a Chapada dos Guimarães, viver de colheita de cenoura lá no mato, sei lá, é isso, né? Mas existe uma identidade, que é uma identidade que diz, olha, vamos ser estudantes, vamos virar jornalistas, vamos fazer determinadas coisas, e pessoas aderem naturalmente a esses projetos de identidade, porque são os projetos que oferecem para a gente condição da gente viver numa sociedade capitalista, quer dizer,
quem foge desse sistema, sai do sistema, também fica um pouco à margem, né, de proteções que a própria sociedade garante para quem adora a identidade, ter polícia, ter limites, ter garantias de que ninguém vai entrar na tua casa, de que ninguém vai roubar tuas coisas, né? Enfim, é aquela troca, né, do pacto social lá que a gente já viu, e que a contrapartida, digamos, a isso seria aderir a esse projeto de uma identidade, né? Mas a primeira coisa que a gente tem que entender, e o Manuel Castells, que é o cara que teoriza isso, né, é que a identidade, ela é uma coisa construída. Tá? Ela é uma coisa historicamente construída. Então, alguém diz para gente que para a gente morar no Brasil contemporâneo, a gente precisa estudar, a gente precisa trabalhar, a gente precisa fazer as coisas para ter condição financeira de não morar na favela, de não ser abandonado, né, pelo sistema. Né? Então, o Castells vai chamar esse projeto, que no nosso país é o projeto da identidade burguesa, nacional brasileira, né? Ele vai chamar isso de identidade legitimadora, né? Por que legitimadora? Porque é uma identidade que legitima o sistema capitalista, no nosso caso. Legitima o sistema de governo, o sistema que está no poder. Tá? Então é legitimadora porque legitima esse negócio que foi aquilo que gerou, no fundo, a própria superestrutura, que gerou a identidade, né? Quer dizer, alguém gera a identidade é uma construção, tá? A maior parte dos países gerou a sua identidade a partir justamente da consolidação da sociedade burguesa. É o momento quando surgem os estados nacionais sob o poder democrático burguês, né, o poder submetido a uma constituição, né, que é uma constituição de características burguesas, que coloca limites para o monarca, aquela coisa toda, né, e que cria identidades, então, né, que vão justificar, né, por que a partir de agora a gente não acredita mais que Deus colocou o rei para ser um monarca absoluto, né? Então foi necessário criar, sim, uma identidade que é uma identidade do pacto social, uma identidade gerada a partir dos pensamentos da Revolução Francesa, da liberdade, da igualdade, da fraternidade, né, que vão criando uma identidade que vai ser a identidade da nação francesa, do povo francês, mas que futuramente vai ser a identidade de outros países, como Estados Unidos, Inglaterra, enfim, o próprio Brasil vai aderir a uma identidade de ordem democrática, né? Quer dizer, a identidade nada mais é do que uma superestrutura que é criada por alguém, e a gente já viu pelas denúncias que foram feitas nas teorias anteriores, né, que quem criou essa identidade é a classe burguesa vencedora dessas revoluções do século XIX, né, grande parcela do mundo. Então essa identidade legitimadora, ela legitima o quê? Ela legitima o projeto de governo da burguesia, ela legitima o Estado burguês, ela legitima a propriedade privada, ela legitima as desigualdades sociais, ela legitima tudo que a gente vê no nosso mundo. Tá? Existe uma identidade que legitima essas coisas em vários níveis, naqueles níveis superestruturais que são costurados, né, pelos aparelhos ideológicos do Estado. Então, a igreja dá uma contribuição para legitimar a sociedade burguesa, as escolas dão uma contribuição, o judiciário dá uma contribuição, a mídia dá uma contribuição, quer dizer, esses aparelhos ideológicos, eles constroem, né, essa identidade legitimadora, né, e vão criando justamente o nosso mundo das celebridades, do cinema, daquela coisa toda que a gente viu, a indústria cultural, né, daquela coisa toda que a gente viu as teorias anteriores denunciando, tá? Só que o que o Castells está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte, olha, essa aqui é uma identidade, mas segundo a própria perspectiva do Gramsci, né, a gente pode falar em identidade hegemônica, né, que, digamos assim, é a mais presente, a mais difundida, a que tem maior adesão, cujas forças de sustentação são mais efetivas, né, elas têm mais força, né,
Então essa identidade legitimadora, ela tem mais força, é a identidade que diz que polícia tem que matar negro, que diz que tem que matar bandido, que diz que tem, né? Isso é a identidade legitimadora, que tem um monte de gente construindo isso, desde o programa do Datena até o Jornal Nacional, até a novela das 8, até, né? Um monte de gente, essa coisa de que é o amor que une as pessoas, que o amor é o valor supremo, né, que a gente vê lá do cinema, essa coisa melodramática e tal, isso aqui. Isso é legitimidade, é a identidade legitimadora, né? Mas o que o Castelo está dizendo é o seguinte, olha, essa identidade não é única, e não todo mundo, evidentemente, concorda, né, com a tese de que polícia deve matar pessoas na favela, né, porque tem gente que mora na favela e que acha uma injustiça, acho erro, equívoco, né? A polícia tem liberdade de matar na favela e não tem liberdade de entrar em apartamento da Zona Sul do Rio de Janeiro, quer dizer, por que essa desigualdade, né? Então o que acaba acontecendo? Acaba criando-se o que o Castelo chamava de uma identidade de resistência. Tá? A identidade de resistência, qual que é? Né? É aquela que assim, poxa, eu sou judeu em 1930 na Alemanha e o Hitler tomou o poder, eu vou aderir ao projeto nazista? Eu acho que não. Né? Então eu vou criar um projeto de resistência, que é um projeto que vai justamente dizer que, pô, judeu é gente, para com isso, cara, né? Não tem sub-raça, né? Então são as identidades que vão combater, para se defender, na verdade, né? Vão combater as identidades legitimadoras, por quê? Porque essas identidades legitimadoras, né, em sociedade que tem conflito de classe, tem divisão das pessoas e tal, em geral ela é legitimadora de uma violência, inclusive, né, contra pessoas. Tá? Houve uma identidade legitimadora no século XIX que legitimava a escravidão no Brasil. Tá? E havia, na época, uma identidade de resistência feita por quê? Por intelectuais, por gente que estava inconformada com aquilo, pelos níveis pensadores e pelos negros, né? Que sofriam na carne a violência de uma identidade que era uma identidade que defendia a existência de escravidão. Tá, então entendam, né, que essa questão da superestrutura, ela não é uma bolha de sabão, né? Ela é alguma coisa muito real, ela é alguma coisa muito concreta. Por quê? Porque ela determina o jeito como as sociedades funcionam, a partir do comportamento de cada um dos seus membros. Né? Ela diz às massas o que as massas devem fazer e as massas se comportam daquele jeito. Grandes parcelas das pessoas se comportam da maneira como a identidade legitimadora apregou. Né? Se não fosse isso, não tinha sido nazismo, porque foi uma identidade legitimadora do poder que subiu na época no governo, que foi o Hitler, né? E legitimava o racismo, legitimava o expansionismo territorial e econômico, legitimava a guerra, legitimava a violência contra homossexuais, contra intelectuais, contra mulheres, né? Era isso. E as pessoas aderiram a isso. Não adianta dizer que quem estava lá não virou nazista. Boa parte virou, porque se não tivesse virado, a coisa não tinha acontecido. Né? Então é aquela coisa assim, de um monte de gente que entra, que no fundo às vezes nem percebe aonde que entrou, mas que entrou numa identidade legitimadora. Alguém entrou na identidade legitimadora do presidente da República aí, que a gente tem no Brasil. Alguém entrou nessa identidade, né? Ele se identifica com esse mito e tal, não sei o que lá, que acha que, né, a solução para o país é assim, assim. E um monte de gente aderiu a isso, inclusive dando o seu ato, né, a favor desse projeto. Mas qual ato? Não, o ato do voto, né, o ato do comportamento nas ruas, o tipo de hostilidade que caracteriza, né, esse tipo de ideologia, desse pensamento contra negro, contra homossexual, contra, né, uma série de coisas que estão nesse projeto de identidade e que é uma identidade legitimadora. Legitimadora do quê? Do poder. Né, do poder, e como está com o poder na mão, quer dizer, a tendência dessa identidade legitimadora é se expandir, porque está com o poder na mão, está com o poder de distribuir cargos, está com o poder de distribuir Bolsa Família melhor, está com o poder de, entendeu? Os poderes são reais, eles são concretos, né? Então essa ideia de que esses projetos de identidade, eles não são bolhas de sabão, quer dizer, eles são muito reais.
eles permitiam a existência de escravos no Brasil durante 300, 400 anos. Quer dizer, são projetos que acabam resultando numa coisa muito real, né? Mas que, como a gente está vendo aqui no Castelo, quer dizer, é uma faceta da identidade. Por quê? Porque existe uma outra faceta que é a identidade de resistência, né? Que, em geral, é a resistência marxista, é a resistência do movimento negro, é a resistência do movimento... e aí, como existe existe uma polarização central, digamos assim, que é a tensão entre identidade legitimadora e identidade de resistência, que muitas vezes isso fica tão polarizado que todo mundo adere a um ou outro desses projetos, né? Mas também existem pequenos projetos que justamente o Castells chama de identidade de projeto, que é lutar por um pronome pessoal neutro, que é lutar por... Né, são projetos de grupos de pessoas que não são grupos majoritários, digamos assim, que estão envolvidos nesse macro problema da identidade legitimadora e da identidade de resistência, né? Esse eixo principal é o eixo do macro problema, né? Daquilo que é mais grave e que, teoricamente, qualquer dia esse identidade de resistência vai ter até a força de tomar o poder, tomar o Estado, inverter essa relação, né? A identidade de projeto não, ela é mais focada em conquistas, né? Mais pulverizadas, que alguém poderia dizer, isso é menor e tal, não sei o quê, né? Já o Foucault, por exemplo, vai dizer, não, isso não é menor, né? É justamente no corpo né, que se legitima uma espécie de poder, ali o polo do exercício de uma microfísica do poder, e é justamente nessa microfísica do poder que a gente tem que interferir. A gente tem que interferir nas relações de poder dos microespaços, né, das relações de poder professor-aluno, coordenação, estudante, entendeu? A gente tem que interferir nessas coisas, né? Porque senão esses caras que têm algum polo de poder, de exercício de poder sobre o corpo de alguém que está submetido, né? Ele acaba sendo abusivo também, ele acaba fazendo coisas erradas, né? Quer dizer, acaba sendo um projeto de dominação também. Não é isso né? Que isso não pode ser largado de lado, né? É a tese do Foucault, de uma série de pessoas, e é a tese também dos estudos culturais, né? Que vão insistir muito nessa coisa. Mas a grade teórica que norteia, né, e que dá fundamento para a existência dessa terceira linha de escola crítica que eu estou apresentando para vocês hoje, que são os estudos culturais, é essa ideia, então, de que tem um negócio plástico aí, porque é um negócio do nível da superestrutura, quer dizer, é um negócio que se forma em cima da linguagem, né, do jeito que a gente já viu lá no estruturalismo, né, e que é composta por poderes ideológicos de Estado, de indústria cultural e tudo mais, né, de cultura de massa, né, mas que cria uma espécie de identidade legitimadora contra a qual a gente pode estabelecer projetos ou de resistência direta, realmente, né, de grandes projetos de transformação de totalidade, né, como o marxismo, como, enfim, outros projetos aí que tem, o ambientalismo, por exemplo, movimentos trabalhistas, movimentos anarquistas, quer dizer, são identidades de resistência, né, ou de pequenos projetos identitários que também vão apontar nesse sentido, né. Pois bem, eu coloquei junto com esse slide do Castells o do Stuart Hall, por quê? Né? Porque ele é um dos pensadores mais importantes dessa escola, que é uma escola inglesa de pensamentos, estudos culturais, tem um polo lá, um radiador, diria o Matelar, né, desse pensamento para o mundo, que é Birmingham, que é uma cidade inglesa, onde tem uma universidade lá, que é onde se desenvolveram esses estudos. É uma escola que nasce com um pensamento marxista, mas que quer romper com essa coisa de que só pode existir uma única identidade de resistência, que é marxista e tal, e quer apontar na ideia de identidade de projetos, né. Então o Stuart Hall, ele vai justamente pegar isso, só que ele vai pegar isso com base no que ele acredita ser uma transformação do próprio sujeito moderno, né? Essa tese não é uma tese dele, assim, é uma tese de muita gente, assim, mas é a perspectiva de que o sujeito surgiu na modernidade, né? Que não existia essa ideia de que um sujeito, muito menos um sujeito que é dono do nariz dele, que cabe para onde ele quer, né? Então a gente vê que essa ideia surge muito fortemente na modernidade. O Kant é um representante desse tipo de pensamento, que aponta para a ideia
sujeito é livre e de que pode construir, na verdade, aquilo que é a sua subjetividade, né? E surgiu um termo, né, para denominar isso, né, que é o termo self, né? Quer dizer, que é o termo eu mesmo, né? A consciência de si, diria Hegel, né? Mas esse cara que, segundo o Kant, ele tem que dar o salto para fora da fralda, então é um sujeito livre do iluminismo, né? Mas é o self, então, que nasceu, e que esse cara é o cara que conduz o que executa aquilo que a identidade apregou, tá? É o cara que obedece a identidade, né? Que está em relação com essa identidade, seja de obediência, seja de resistência contra ela, seja de defesa contra outros projetos que a identidade apregou, menores, né? Mas, enfim, existe um self, que é cada um de nós, né? E esse self, essa consciência desse self nasce na modernidade, e muito orientada na perspectiva do Sartre, do existencialismo, quer dizer, esse self do Nietzsche também, né? Esse self é uma construção, né? O Nietzsche dizia que cada um de nós é uma obra de arte e que cada um de nós é responsável por produzir essa obra de arte, né? Então a vida da gente, ela pode ser um eterno retorno da mesmice, da chatice, da horror, né? E a gente tem que se pensar no mundo como se a gente tivesse que viver cada dia que a gente vive eternamente, né? Para que a gente pense nesse dia com tanto carinho, que a gente faça dele o melhor dia possível, né? Que a gente transforme isso na melhor coisa possível. Por quê? Porque a gente vai ter que revivê-lo até o término dos tempos, né? Ao longo de toda a eternidade, né? Então é uma perspectiva que coloca na responsabilidade do sujeito, né, nas mãos do sujeito, uma responsabilidade violenta, no sentido de aderir a um projeto desses ou ser contra, né? O Stuart Hall, a primeira contribuição dele é dizer que essa identidade, essa noção de que nós somos um sujeito, né, nasce, então, no projeto iluminista. Ele vai falar de uma identidade iluminista, que é essa identidade da construção do self, mas ainda muito de uma maneira talvez um pouco ingênua em relação a esse relacionamento do sujeito com a superestrutura, porque não se conhecia essa superestrutura, né? Essas teorias, estruturalismo e tudo é 1960, né? Então não se conhecia isso melhor, né? Agora que a gente conhece, né? Mas então a identidade iluminista era um pouco ingênua em relação quando o Kant dizia, olha, só o sujeito querer sair para fora da fralda que ele sai, né? Meio que a gente está dizendo, hoje em dia, a gente está dizendo o seguinte, olha, não é tão simples assim, né? Quer dizer, se eu quiser plantar cenoura lá na Chapada dos Veadeiros lá e tal, pode ser que eu morra de fome, pode ser que eu morra doente, eu não tenho, né? Enfim, a coisa não é tão simples assim, sair desse andador não é tão simples assim, né? É um andador que quer obrigar as pessoas a seguirem as suas normas, né? Diria o Foucault, que é uma espécie de dispositivo de poder, né, contra os sujeitos, contra os selfies, né, que é real, que é concreto, não é conto da carochinha, é efetivo, né? Determina as vidas da gente, né? Determina aquilo que a gente vai fazer ao longo da vida inteira, né? Quer dizer, não é brincadeira isso. E aí o Castells vai dizer que surge, depois dessa perspectiva iluminista, uma perspectiva do sujeito sociológico, antropológico, né? Que já é um sujeito que já consegue pelo menos entender essa identidade legitimadora e identidade de resistência, né? Então já consegue perceber que tem grupos de interesse, que tem projetos que não interessam a ele, mas que estão aí na literatura, na novela, no jornalismo, estão sendo divulgados, né? E que não interessam a ele, que então ele pode se colocar sociologicamente, antropologicamente contrário a esse pensamento, mas que essa fragmentação radical das identidades, que desembocaria nas identidades de pequenos projetos, de sexualidade, de gênero, de um monte de coisa, é uma coisa de que ele chama de identidade pós-moderna, que já é alguma coisa dos anos 90, né, do final do século XX, né, e que surgiu só ali. Tá? Então a teoria, ela pegou essas três coisas. Na prática, quer dizer, o que a gente analisa, né, quando a gente vai discutir essas questões de identidade? Né? A gente tem que descobrir qual é a nossa. No fundo, o problema todo é esse, quer dizer, em qual superestrutura estamos
mergulhados, porque a superestrutura não é só a língua portuguesa, né? Ela é uma coisa que se constrói sobre a língua portuguesa, determinando uma série de travas na língua, mas ela é uma coisa muito mais forte do que a só a língua, né? Ela é a identidade, né? Por exemplo, a identidade nacional do Estado-nação a partir do século XIX, né? Quer dizer, é ali que a gente tem que ver a gênese e tem que começar a entender o que é a nossa identidade. Quando a gente fala assim, não, somos brasileiros, entendeu? Brasileiro não existe, brasileiro isso, brasileiro, né? Essa identidade, né? O que é isso, né? Da onde que vem essa identidade, né? Então, o primeiro passo importante a descobrir é o seguinte, bom, isso foi criado, tá? Isso aí não existe uma identidade natural, a identidade é artificial, é algo criado por seres humanos, do mesmo jeito que o ser humano cria religião, ele cria identidade, né? Então, a identidade é uma construção social, assim como a língua portuguesa também é uma construção social, né? Então essas coisas são construídas. Bom, se são construídas, então quem que construiu? Qual que é a história da nossa identidade, né? Então a identidade no Brasil, ela nasce quando o Brasil nasce. A ideia de uma nação, de uma identidade nacional, nasce no Brasil quando o Brasil passa a ser um Estado-nação, né? E isso, no nosso marco histórico, representa 1822, quer dizer, a independência é o lugar quando a gente deixa de ser identidade portuguesa e passa a ter uma identidade brasileira, né? Quem nascia no Brasil até 1822 era português. Tá? Não tem essa onda que alguém aqui se sentisse brasileiro. Ninguém se sentia brasileiro aqui. A gente se sentia português. Assim como alguém que mora em Fernando de Noronha e nasce lá em Fernando de Noronha vai se sentir brasileiro. O cara não vai se sentir um Fernando de Noronha lá. Tá? Não, tudo bem, ele é da cidade também, mas num gênero maior do que a cidade, o estado onde ele nasceu, ele é brasileiro antes de tudo. Né? Quer dizer, isso é uma identidade nacional, que é aquilo que dá subsídio de legitimação ao Estado-nação, a República, né? Ao fato de que temos lá 23 estados que se reúnem no Congresso Nacional e decidem coisa que é para todo mundo, né? Então, que determina o sistema político, que determina o sistema judicial, que determina tudo. Né? O fato de a gente ser o Estado-nação é aquilo que faz a gente ter uma Constituição que é a lei maior da nação inteira. Quer dizer, por que a gente aceita essa Constituição? Por que a gente respeita essa lei? Porque a gente faz parte de uma identidade, de uma ideologia, né, que legitima essa Constituição, legitima esse poder, quer a gente queira, quer a gente não queira, né? O máximo que a gente pode ser é militar em resistência quando o presidente é ruim, quando os deputados são ruins, tá? A gente cria um grupo de resistência, mas não tem limite para isso, porque esse poder é um poder real, né? Os caras decretaram a semana passada um novo sistema trabalhista que não tem mais para jovem, não tem mais carteira de trabalho, não tem mais férias, não tem mais 13º e tal, não sei o que, entendeu? E vocês vão ser obrigados a engolir, porque isso é uma lei. As empresas que cumprirem essa lei e contratarem vocês sem direito a férias no 13º vai estar certo. Vai estar certa. A lei vai estar do lado delas. Né? Por quê? Porque foi aprovada uma nova lei trabalhista que prevê essas coisas. Então, olha como isso impacta na vida da gente. Né? Como isso não é uma coisa simples e fantasiosa. Não, é uma coisa concreta, que determina como o país é. Né? Nada que eu discorde dele, quer dizer, eu vou ter que lutar para mudar esse negócio, né? Não é uma coisa simples, tá? Por isso a gente cai de novo naqueles problemas todos das transformações, de como é que a gente mexe nas coisas que a gente acha que é errado, né? Então são problemas complexos, né? Mas a nossa identidade nasce, né? A partir do momento que a gente se torna independente, e assim, na real, não nasce ali, por quê? Porque o Dom Pedro I, como vocês viram lá no módulo histórico, ele foi um imperador muito imenso, muito vagabundo, estava preocupado em fudicar, ele não queria ser governante do Brasil, entendeu? Ele não lutou por aquilo, né? Ele caiu no gaiato lá para, né, resolver uma situação de inconformismo contra a ida do Dom João VI de volta para Portugal, e deu um nó lá para manter o poder, a família, né? Quer dizer, esse tipo de coisa, ele não estava preocupado efetivamente com a construção, né, de uma cultura
superestrutural, né, ideológica, que desse, então, origem ao pensamento de uma nação brasileira com identidade. Né? Ele não estava. Agora, por outro lado, quer dizer, como a gente já vivia uma sociedade iluminista desde 1804, porque começou a circular jornal, começou a circular literatura, ou seja, os instrumentos que criam a superestrutura, os instrumentos que criam os aparelhos ideológicos de Estado já estavam estabelecidos, a igreja, a escola, a família e tal, não sei o que, já estavam aí, quer dizer, alguma coisa tinha que ocupar esse lugar. Né? E começa a nascer, então, a revelia do próprio governo, um pensamento de liberdade, um pensamento que foi aquilo que resultou na própria independência, né? De um certo inconformismo com o pagamento de juros lá para Portugal. Então começa a surgir então, uma cultura de resistência que se torna um golpe e vira a independência brasileira em relação a Portugal. Quer dizer, tinha um pensamento crítico, então, que alimentava isso, e que, conforme vocês viram na disciplina lá de história, quer dizer, tem momento que tinha mais liberdade, momento que Dom Pedro I baixava o porrete e não deixava circular ideias, né? Porque os aparelhos ideológicos de Estado, eles são ideias, eles têm que ter liberdade, eles têm que circular também, né? Ou são um poder legitimador que se utiliza da falta de liberdade para criar seus jornais áulicos lá, quer dizer, essa luta entre jornal áulico e jornal revolucionário, né, é a luta entre uma identidade legitimadora e uma identidade de resistência. Tá? Então vocês já estão vendo como essa teoria se aplica nitidamente no caso do jornalismo. Né? Quem criou efetivamente o primeiro projeto de identidade nacional brasileira foi Dom Pedro II, então. Porque Dom Pedro I ficou nessa, vira e mexe, fazia aliança com o português, queria voltar para casa, enfim, a dúvida desgraçada e tal, e não tinha um projeto, né? Dom Pedro II não, foi um cara que pela formação dele, existia aquela elite agrária, latifundiária, monopolista, lá, que dava sustentação a ele, que eram os donos de escravo, né? Que participavam dos grandes ciclos econômicos, da cana, do café, do açúcar, né, aquela coisa toda. E aí esses caras meio que instruíam Dom Pedro II a criar um projeto de identidade nacional. Então a identidade nacional brasileira, ela nasce com o governo Dom Pedro II. Né? Nasce de que maneira? A gente já viu também na disciplina de história, nasce com o romantismo. Tá, o romantismo em várias frentes, né? O romantismo jornalístico, o romantismo histórico, o romantismo da pintura, o romantismo da música, né? São uma série de frentes em que esse movimento estético, mas que também é um movimento político, o romantismo europeu, né? Ele vai criar o sentido de nacionalidade no Brasil. Tá? Ele vai dar esse sabor de legitimidade ao imperador Dom Pedro II, de que maneira? Né? Se contrapondo radicalmente contra Portugal. Tá? Então Dom Pedro II é o cara que cria essa nossa independência identitária em relação a Portugal. Ele vai dizer, olha, não somos portugueses. Nosso país é outro país, a gente vai virar um império dos trópicos, que não é Portugal, é Deus, né? Não é uma nova Portugal. Né? Então ele rompe com toda essa tradição do colonialismo português, criando o romantismo de maneira muito esperta, como a gente já viu na disciplina anterior também, com a figura do índio, quer dizer, que era uma figura que realmente criava uma identidade no Brasil que não podia se aproximar de Portugal. Por quê? Porque Europa não tinha índio, né? Quer dizer, era uma coisa tão nossa, né? Essa ideia do selvagem, do bem selvagem, né? Era uma coisa tão nossa que nos dava a perspectiva da criação de uma identidade que até hoje sobrevive. Essa ideia de que a identidade brasileira, num certo aspecto, ela está relacionada com essa questão do índio, da nossa composição étnica, ter esse elemento que os povos europeus não têm. Né? De ter feito uma fusão com um povo que era um povo, e aí tem toda uma mitologia, isso é muito interessante, né? A mitologia de um povo pré-adâmico, de um povo que não tinha pecado, de um povo que não tinha Estado, não tinha sociedade, né? Era um povo muito selvagem, assim, né? Que destoava radicalmente de tudo aquilo que o europeu significava. Então isso dava margens a criar uma identidade nacional muito forte, né? Porque o romantismo começa a pegar valores positivos do indígena e começa, no fundo, a idealizar isso, né? Dizer que o indígena era um cara de coração imenso, que era um cara bom,
que era um cara que não matava animal se não precisasse comer, né, que enfim, matava o inimigo com honra, o inimigo também se deixava matar sempre com honra, não era um cara covarde, quer dizer, uma série de coisas que começam a destoar do povo europeu, porque o povo europeu, que poderia ser comparado com o indígena, evidentemente não era a nobreza europeia, né? O povo que seria comparado com o indígena no Brasil seria o povão europeu, que era um bando de gente submetida a poderes absolutistas europeus, né? A reis, a monarcas absolutistas na Europa, né? Então era um povo completamente uma massa, completamente domesticada, né? A gente poderia dizer assim, na base, evidentemente, do exército, da porrada, mas era um povo manso, né? E o índio não era manso, né? O índio não se deixava escravizar, né? O índio não se deixava ser utilizado como mão de obra do trabalho, né? Então começa a ter uma série de valores, né, desse povo que não se deixa colocar cabresto, né, que não se deixa, que começam a representar então um valor nobre, né, de construção de uma nacionalidade brasileira. Agora, por outro lado, quer dizer, aquilo que eu acho que a gente até já viu um pouco, quer dizer, é um cara que ele é tão nobre que ele percebe que Dom Pedro II é quase que um santo e ele faz o jogo do Dom Pedro II, porque Dom Pedro II é um cara ótimo, maravilhoso, um português bom. Né? Eles têm tanto feeling para a bondade que eles conseguem perceber que a nobreza brasileira é uma nobreza excepcional e se entrega de vida e morte, né? Se for preciso, pelo rei, para o imperador. Né? Então percebam como é um projeto de adesão à legitimação de um poder monárquico absolutista de Dom Pedro II, né? Evidentemente com o apoio de todo o ruralismo fundiário brasileiro, né? E colocando o índio como uma espécie de interlocutor da construção do Brasil, junto com os europeus, e simplesmente não falando no negro. Por quê? Porque o negro era aquele que era utilizado por esse sistema, né, para fazer a máquina toda funcionar. Então, essas coisas que eu tenho visto agora de Celton Mello dizendo nessa apresentação da série do Dom Pedro II, né? Eu sou contra a escravidão, mas não. Então, isso é uma mentira desgraçada. O Dom Pedro II ele era o resultado do sistema escravagista. Ele não tinha como ser contra a escravidão. Entendeu? Só mentira deslavada. Eu estou tentando salvar a cara do Dom Pedro II agora, eu não sei por qual motivo, mas foi um governo violentíssimo contra os negros, né? E contra os pobres de maneira geral. Quer dizer, era um governo monárquico, né? Oligárquico, que fazia o jogo dessa cafeicultura horrorosa e tal, não sei o quê. Enfim, mas é daí que veio a nossa primeira identidade. Tá? Porque todo o aparelho biológico do Estado é colocado a serviço da criação dessa identidade nacional, que é a identidade romântica, né? Que é a primeira identidade que surge, né? E com todos os paradoxos, que logo, né, no início do trabalho com vocês, eu gosto de trabalhar lá, o Roberto Schwartz e tal, porque vai mostrar todos os paradoxos do nosso meninismo convivendo com essa elite reacionária e absurda, né? A estimativa média de vida de um negro no século XIX era 18 anos de idade, entendeu? Com a idade de vocês, os negros estavam morrendo, né? Morrendo após terem sido espremidos, né, no processo de exploração escravagista para a produção de cana, de gado. Então, imagina, né? Você dizer que um cara desse é um cara que, enfim, é isso, né? É por isso que vem queimar o Borba Gato lá depois, ele nem sabe por quê, né? Porque é isso, eram esses caras. Não tem como mascarar isso. Eu não vou conhecer isso e deixar, inclusive, a estátua do Borba Gato de pé lá e queimada de preferência, entendeu? Porque é isso, né? Era esse poder legitimador de umas famílias quatrocentonas que até hoje tem lá em São Paulo, lá, que são donas de sei lá de quanto por cento da cidade lá, que vivem até hoje desse espólio de guerra, né? Os caras tomaram tudo de todo mundo, né? Por isso que tem 5% da população, tem 50% da riqueza do Brasil, porque isso vem de uma tradição, entendeu? Esses caras, na época que eu morei lá em Recife, tinha o Brenan lá, que é um que tem fábrica de
de cerâmica e que é artista plástico e tal, não sei o que lá. Mas antes de tudo isso, ele é descendente de um inglês que veio para Recife para ser senhor de engenho, né? E tem um bairro lá que é a Várzea, que é uma das extremidades de Recife, que você olha para frente da Várzea e tem uma floresta imensa, né? E uma vez foi um pernambucano lá me mostrar esse lugar, ele falou assim, tá vendo essa floresta imensa que você pode ir de vista aqui? Eu falei, tô. Ele falou, isso aqui é o terreno do Brenan, entendeu? Os caras são herdeiros de propriedades que você desenha no mapa do Brasil, tamanho da propriedade do cara, entendeu? São herdeiros desse negócio, né? E aí a cidade vai crescendo, ele vai fazendo loteamento e cada pedacinho lá de terra que ele vende são não sei quantos milhões de reais que ele fica 10 anos vivendo, até dar tempo até ele morrer, fazendo barbaridade de arte plástica, posando de bacana, de artista, né? E aí os filhos dele daqui a pouco vão vender mais um pedacinho, entendeu? E é isso, quer dizer, uma oligarquia, né? Que construiu esse negócio e que até hoje a gente não se livrou disso, né? Enfim, essa identidade nacional, ela entra numa espécie de crise quando surgem os malucos lá em São Paulo em 1922. Então, reparem que a gente estava comemorando 100 anos da independência. Aqui, assim como o ano que vem a gente vai comemorar 200, eu não estou vendo ninguém falar nisso, né? Porque, enfim, mas que seria um marco importante para a gente pensar alguma coisa em termos de perspectiva de país. Quer dizer, só os livros fazem 200 anos. O que a gente fez com essa porcaria aqui, entendeu? E para onde que a gente vai, o que a gente quer desse negócio, né? E ninguém está falando disso, ninguém faz matéria disso, mas enfim, é esse pensamento cego brasileiro aí que a gente já conhece. Mas, enfim, 100 anos atrás, os nossos antepassados da Paulista tiveram uma ideia de fazer um movimento de identidade e de resistência, digamos assim, né? E aí os modernistas são todos eles caras que tentam pegar alguns, né, o próprio naturalismo da identidade indigenista brasileira e transformar isso num movimento antropofágico, no qual nós passamos a nos entender como canibais, né? E essa figura dos canibais é uma marca cultural brasileira, assim, que se esparramou pelo planeta, né? Principalmente a partir do Montaigne, no século XVI, que é o cara que encontrou índios tupinambás na França, que fez matéria sobre os canibais, fez ensaios sobre, e que inspirou futuramente o Rousseau, um monte de gente lá que vai pensar nesse povo indígena brasileiro. Mas, enfim, tem um imaginário todo construído em torno desses índios brasileiros, né? E o movimento de 22, uma certa parcela dele, pelo menos, foi um movimento nacionalista, né, que tentava pegar esse potencial daquilo que nem foi falado do canibal, quer dizer que o canibal não era um cara que ia baixar a cabeça para o Dom Pedro porque achava que ele era bonzinho, muito pelo contrário, que eles queriam mais era comer bispo, né? E aí pega essa coisa antropofágica do índio, né? E tenta criar um novo movimento artístico brasileiro que se porta de maneira antropofágica em relação à própria cultura, em relação à própria identidade, né? Que tenta devorar a identidade construída pelo Dom Pedro II ali há quase 100 anos, né? E tenta limitar o Macunaíma de volta, assim, né? Criar uma nova identidade nacional. Isso mais característico do Mário de Andrade, por exemplo, né? Desses mais nacionalistas. Mas já o Oswald de Andrade, que era um cara meio comunista, era um cara que tinha perspectivas mais internacionais, também vai ter espaço nesse movimento para criar uma perspectiva já um pouco alinhada com o próprio comunismo, com o próprio socialismo no Brasil, né? O Oswald era um cara de esquerda, né? E que pensa então essa questão de uma universalização da cultura, indo contra, inclusive, um pouco esse valor nacionalista do romantismo, né? Ele não era nacionalista, ele brigou com o Mário de Andrade, durante muitos anos ficaram sem se falar e tudo mais, né? Por quê? Porque ele discordava dessa perspectiva nacionalista, mas enfim, foi uma perspectiva mais ou menos vitoriosa, do ponto de vista de uma construção de uma alternativa cultural, e que interessou na época aos movimentos, né, do poder, né? Vocês viram lá que a gente era república, né, desde 89, aí teve aquela sucessão de presidentes lá meio fracos, meio com dificuldade de governar, até 30, quando veio o Vargas e dar o golpe. Enfim, a gente está falando da semana de 22, que o ano de 22 é o ano quando os tenentistas
fazem lá o seu movimento, né, do movimento tenentista, do qual o Vargas fazia parte, o Luiz Carlos Prestes fazia parte, né? Enfim, o tenentismo no Brasil começa a se colocar como alternativa também, só que não tanto esquerdista, muito mais ligado a valores do fascismo italiano, né, aquela coisa toda que a gente viu, mas enfim, começam a surgir outros projetos de poder, né? E o projeto de poder que se consolida é o projeto da geração de 30, lá do Vargas e tudo mais, né? Agora, enfim, que vai gerar outras perspectivas de Brasil, né? A gente vai ter nos anos 50, por exemplo, Juscelino criando uma perspectiva de Brasil grande, desenvolvimentista, ou os próprios militares nos anos 70, tem um projeto de identidade nacional, Pátria Amada, Brasil, Amplo Deixo, né? Quer dizer, são projetos de identidade, né? Legitimadora, assim como hoje tem um projeto aí de identidade legitimadora, por isso que se dá tanta importância aos atos de uma sociedade Palmares, se dá tanta importância aos atos da ministra da Ação Social, do ministro da Educação, para onde que esse cara está apontando para os números, né? Porque isso tudo são aparelhos ideológicos de Estado, e esses aparelhos ideológicos de Estado estão ocupados por um projeto, né, que está tentando levar, então, a identidade brasileira para uma coisa, assim, todo mundo andando armado, todo mundo matando quem se colocar na frente, tal. São projetos de identidade, é isso que eu quero que vocês entendam. Né? E que vem de uma tradição, então, que remonta, né? Por que a gente é tão violento? Né? Porque a origem do nosso projeto de identidade é um projeto de manutenção de gente embaixo do grilhão de chibata, entendeu? É por isso que a gente é tão violento, né? E nos anos 30, aí a coisa mais importante da aula, talvez, de hoje, é a seguinte: surge uma tal de geração de 30, que é o quê? É alguém que resolve pensar essa identidade nacional a partir da universidade, a partir de perspectivas teóricas, né? E assim, infelizmente, nós temos essa geração aí, que é Gilberto Freire, Caio Prado e o Sérgio Buarque de Holanda, que são os caras que fizeram uma radiografia do Brasil e mostraram o que é o Brasil, o que é essa identidade, né? Então, quando o Sérgio Buarque vai falar lá da cordialidade do brasileiro, naquele famoso capítulo tão mal lido do Raízes do Brasil, o próprio Gilberto Freire, quando ele vai mostrar a influência dos mouros da cultura portuguesa e por via os portugueses da influência da cultura mourisca no Brasil também, de uma série de valores, com uma própria fusão sem culpa de raças, né? Isso é uma coisa que, como é diferente, mas pega a América Espanhola e pega o Brasil, né? Na América Espanhola praticamente não tem negro, né? Você vai para a Argentina, para esses países, praticamente não tem. Por quê? Porque eles não misturaram, entendeu? Essa coisa da liberdade sexual e tudo mais é uma coisa que veio para o Brasil por intermédio de cultura mourisca, né? De influência desse aspecto na nossa cultura, né? E daquela coisa de desleixo do português, de ser um cara que, né, se pudesse, o país dele não precisava ter lei nenhuma, de ser um cara que, enfim, é isso, quer dizer, esses três caras têm que ser lidos para a gente entender o Brasil, né? O Gilberto Freire, principalmente Casagrande Senzala, né? E Mucambos e Sobrados e Mucambos, assim, se forem ler, recomendo que leiam uma edição do Casagrande Senzala, que tem um prefácio do Darcy Ribeiro, que é um cara de esquerda que justamente louva o Gilberto Freire naquilo que ele merece ser louvado e faz as observações críticas onde ele deve ser criticado, porque é um cara que foi ministro, assim, ligado ao governo militar, enfim, era um cara de direita, né? Então ele tem essa perspectiva também, mas por outro lado é um cara que mostra muita coisa da nossa história que tem que ser lido, né? Já o Caio Prado Júnior é um cara que de vertente marxista, que vai mostrar como é que o Brasil se constitui, principalmente como um país litorâneo, porque era para mandar riqueza para Portugal mesmo, era um país era um quintal de exploração econômica, total, né? E contra essa formação econômica do Brasil, né? E o Sérgio Buarque de Holanda, que também, né, além do Raízes do Brasil, que é um livro interessantíssimo, tem outro, que é um livro que justamente ele conta a respeito
essa fantasia toda que existia em torno do Brasil ser um país que era a porta do paraíso, onde tinha um povo sem culpa, sem moralidade, mas também sem pecado, né? Quer dizer, era uma mitologia toda que existia na Europa a partir do século XV, XVI, que foi inclusive o que fomentou que muitos portugueses viessem para o Brasil para se aventurar nessa coisa da colônia, da Constituição, do extramário, tudo mais, né? Existia toda uma mitologia aí que pintava isso aqui como um país maravilhoso, de riquezas e de joias, essa coisa que levou os bandeirantes a entrarem para o oeste, atrás de Esmeralda e tal. É toda uma mitologia, né, que dizia que no Brasil haveria uma porta para o paraíso, uma porta para a Atlântida, né? Enfim, tudo uma mitologia que alimentava uma ideologia da época para que as pessoas viessem para cá extrair cana-de-açúcar e ouro, né? Então, vejam a força que tem esse negócio, né, da identidade, né? Pois bem, os estudos culturais, eles vão, enfim, levar, num certo sentido, essa perspectiva a uma dimensão mais crítica, né? Tem algumas coisas lá no slide que eu coloquei para vocês, meio panorâmicas, assim, dizer de onde que surgiu, as orientações e tal, mas aqui eu não vou falar muito mais, porque eu falei já, inclusive, lá na aula também. O que eu queria agora frisar um pouquinho mais para vocês era da parte do Martim Barbeiro, porque o Martim Barbeiro ele também está mergulhado nessa discussão. A discussão, eu espero que tenha ficado claro para vocês qual é, mas é que a ideologia é uma superestrutura, né, que a gente pode enxergar como um monolito, né, como uma coisa absolutamente única, né, mas a gente pode enxergar como uma coisa que tem tensões e que tem divergências, né? E essa é a aposta dos estudos culturais, que a identidade não é uma só, que as identidades são... existe uma luta cultural, né? Tem um livro do Teixeira Coelho, se não me engano, que chama isso, as lutas culturais, né? Como que a gente luta no âmbito da superestrutura para tentar mudar coisas no nível da ideologia, tá? Como é que o campo da ideologia é um campo de disputas? Tá? Por quê? Né? Porque as pessoas têm acesso à ideologia, têm acesso aos livros, aos conhecimentos, aos pensamentos, né? E esses acessos podem mostrar para elas que o Brasil não é constituído por branco, índio e negro não existe, né? Não, pelo contrário, né? Quer dizer, então é isso, quando a gente acessa uma outra ideologia, a gente percebe, né, que ele também é um constituinte da nossa identidade, que ele merece um lugar também dele lá, né? Quer dizer, é isso, né? E aí, quando a gente aceita essa ideia, a gente mais facilmente vai abolir a escravidão, etc. Então, essas coisas estão todas ligadas, né? Então, o campo da ideologia, ele é um campo de disputa, tá? E aí, nesse sentido, o trabalho do Barbeiro é interessante, por quê? Porque ele vai chamar isso, né, que a gente está chamando de identidade até agora, ele vai chamar isso de mediação. Ele vai dizer que a superestrutura é uma mediação entre seres humanos, né, e um pouquinho na linha... O próprio pensamento marxista, né, que pensa também o capitalismo como um sistema de mediações, de trocas econômicas, mas ele vai voltar esse conceito de mediação para a cultura. Tá? Ele vai voltar isso para a cultura e ele vai fazer um estudo parecido com esse que eu mostrei para vocês da identidade brasileira, nacional, né? Só que ele vai fazer esse estudo em relação à gênese da identidade burguesa, né? Por quê? Porque a identidade burguesa foi a primeira vez que alguém criou esse negócio desse jeito, né? Por uma série de motivos. O primeiro motivo é porque com a burguesia justamente que surge o self, né? O sujeito independente, né? Que se percebe como uma interioridade no nível independente, quer dizer, é com o iluminismo que isso surge, né? O iluminismo é o movimento da burguesia. Tá? É o movimento da burguesia. Na época, eu já falei isso para vocês, no Kant, né? Não existia essa tensão da burguesia proletariado. Né? Isso é uma coisa posterior da industrialização, do surgimento da segunda revolução industrial e tal, mas das grandes centros. Né? Na época de Kant não tinha isso. Né? Então, era o movimento burguês alemão que cria o iluminismo alemão. O Hegel era burguês, o Kant era burguês, todos eles eram burgueses, em geral, filhos de pastores, né? Gente que tinha um ofício religioso, que exigia muita leitura, muita intelectualidade, né? O Nietzsche era filho de pastor, enfim, até o século XIX era bastante forte, né? Essa perspectiva burguesa dentro da filosofia, da teoria.
E o Martim Barbeiro, ele vai querer investigar essa gênese, tá? Porque ele percebe que essa gênese está justamente ligada ao surgimento do romantismo, que é o movimento estético do século XIX, né, das artes do século XIX, que vai surgir o pré-romantismo alemão lá no princípio do século XIX, na virada do XVIII para o XIX, mas vai se estabelecer muito fortemente como um movimento estético a partir de 1830, né? E não por coincidência, as grandes revoluções burguesas são das décadas de 30 e 40. Quer dizer, é o momento em que a burguesia se estabelece como classe política, classe de poder, e coloca a monarquia ou sob o controle abstrato de uma legislação, ou até mesmo começam a surgir países burgueses, começam a surgir repúblicas, né, que não são mais imperiais hereditárias, né, começa a surgir países que têm eleição, Estados Unidos, né, são as primeiras perspectivas de países que têm sistemas democráticos de eleição, né? Tudo isso orientado por essa perspectiva que nasce, né? Então, esse romantismo é um movimento que frisa e destaca demais os valores nacionais, então são movimentos nacionalistas que justamente dão força para a construção dessas identidades nacionais, de Estado Nacional e tudo mais, né? E que tem uma característica muito interessante, que é o seguinte: apesar de ser um movimento de burguês, né, de nascedor burguês, tinha um problema pelo fato de nascer da burguesia, que era o seguinte, né, tem uma dimensão da ideologia, da superestrutura, que é uma dimensão cultural, necessariamente, que é a dimensão dos folhetins, dos jornais, da literatura na época, né, e que hoje seria a dimensão do Facebook, das redes sociais, das novelas das 8, né? Quer dizer, existe uma dimensão simbólica, literária, de texto, de produção textual, que é constituinte dessa perspectiva da identidade, da ideologia, e essa perspectiva tinha que ser, então, ocupada pelos burgueses. Os burgueses tinham que produzir a sua ideologia literária, jornalística, etc, etc, né? Mas aí qual que era o problema, né? O problema é o seguinte: é que o burguês não tinha cultura, né? Na época, o que existia de cultura era a cultura ou da nobreza, que era o que se chamava da alta cultura, que era a nobreza, Beethoven, esses caras, eles produziam cultura para nobre, então, não produziam cultura para povo, né? Eles até podiam, né, no boteco da esquina lá e tocar alguma coisa, num pequeno estabelecimento, alguma coisa desse gênero, mas quando isso acontecia, em geral, também, não era para público burguês, era para público popular, né? Essas estalagens, essas coisas, então era muito mais de frequência popular do que de burguês. O burguês, ele era um cara que, por natureza, ele não queria gastar o dinheiro dele, ele queria economizar. Isso aí acho que eu já falei em alguma aula para vocês. Os romances do Honoré de Balzac, né, que escreve nesse período, ele tem alguns romances lá que são personagens burgueses, assim, que ele retrata nos romances, né? Isso é muito nítido, quer dizer, o burguês é um avaro, é um sovino, é um cara que não gasta nada, ele enterra o dinheiro dele no quintal, né, enfia dentro do colchão e tal, e depois ele morre, ele nunca curtiu aquela grana, que fica para a filha dele, que também não vai saber curtir, que vai ficar guardando também. Ou seja, o burguês não é um cara que seja dado a cultura, não é consumo cultural, não é diversão, né? Ele fica trancado no interior da casa dele, lá, um pouco de conforto que ele tem lá, ele meio que escondido, assim, para o nobre não ver, para o nobre não crescer ele na riqueza dele, né? É tudo meio escondido, né? Mas, enfim, eles não tinham cultura. E aí quando eles tomam o poder do absolutismo, aí eles percebem que tem que ter uma identidade nacional, assim como o Brasil percebeu que tinha que ter uma, diferente de Portugal, né? E percebe que essa identidade nacional não podia ser a identidade dos pais deles, lá dos reis deles, porque essa identidade era a identidade que legitimizava justamente a monarquia, né? Era a cultura legitimadora da monarquia. Então eles não podiam colocar uma música clássica como um paradigma de cultura burguesa, né? Muito pelo contrário, eles tinham que negar isso.
como é que eles negavam? Eles negavam isso se voltando para a cultura popular. Porque sempre houve uma cultura popular, que era um momento onde o desgraçado, aquele que não tem nada, o pobre, o ferrado, não sei o que lá, ele veste uma fantasia e vai para um carnaval, vai para uma festa de São João, né? Essas coisas sempre houve na Europa, né? Um momento de distensionamento, digamos assim, da opressão, né? Que é o momento que você vai para a rua da piada, conta piada, da risada do regodo, do redondo, né? Satirizando a monarquia de uma maneira indireta no carnaval, porque no carnaval tudo pode, entendeu? São dias que é permitido essa brincadeira, né? Que não é visto como crítica, é visto simplesmente como uma brincadeira, e você dizer que é um absurdo e tal. Então existia uma cultura popular que era, em certo sentido, uma cultura de resistência, né? Mas que não era levada a sério, era tida como folclórica, como uma coisa menor, como uma coisa que não valia nem a pena prestar atenção, entendeu? O povo faz festa, o povo faz feijoada, faz sei lá o que, deixa fazer, entendeu? É melhor, eles, né, tem aquele momento de distensão, né, de tanta opressão o ano inteiro, deixa os caras fazer um carnaval, deixa os caras ir para as férias, né? Então era um mecanismo de controle, né? Que a nobreza convivia tranquilamente com a existência dessas festas folclóricas e populares, né? E que o romantismo ele vai se alimentar justamente disso. Então, na Europa, por exemplo, né, a música clássica, para ter esse caráter burguês revolucionário, o que ela faz? Ela incorpora elementos da cultura popular dentro do formalismo da música instrumental. Tá? Então, eu já comentei com vocês, o Bach é um cara que ele saía do interior da Alemanha anotando cantigas, né? Populares, né? E depois ele vinha e colocava aquilo dentro do formato do cravo, né? De instrumentos tonais, né? Dentro das 12 tonalidades. Então ele ia lá e colocava um motivo popular no meio da coisa, né? Então tem as invenções do Bach e tal, que são músicas onde tem as músicas populares enfiadas dentro. E aquilo era um tapa na cara da monarquia, assim, né? da alta cultura, que era o seguinte, eu faço cultura aproveitando dessa vitalidade do povo, né? Começa a se valorizar essa ideia de que o povo é um lugar que tem coisas interessantes, é um lugar capaz de produzir cultura, né? Uma cultura popular que até então havia sido desprezada e que a partir de então passa a ganhar um estatuto importante, né? Por quê? Porque a burguesia, em lugar de pegar a cultura, da alta cultura, da tradição e simplesmente incorporar, ela pega e fomenta um movimento estético, que é justamente o romantismo, que é um movimento que vai se alimentar da cultura popular. Tá? Então ele vai se alimentar da cultura popular. Quando o Villa-Lobos aqui no Brasil, na década de 30, né, em torno de um movimento nacionalista, fascista, do Getúlio e tudo mais, ele vai se alimentar também do cantiga popular, né? O Mário de Andrade, que eu acabei de falar para vocês do romantismo, ele faz uma viagem imensa em torno do sertão brasileiro, né? Ele pega um caminhão e coloca um gravador imenso também em cima desse caminhão. Esse gravador está inclusive lá no Centro Cultural de São Paulo. Teve uma época que fizeram uma amostra sobre a viagem do Mário de Andrade. Ele sai de povoado em povoado no interior, e vai até a Amazônia fazendo essa viagem, e ele chega no povoado e fala assim, vocês têm uma cantiga de roda, vocês têm uma festa popular aqui? O pessoal fala, tem, em junho a gente canta uma ciranda, não sei o que, não sei o que. Ele fala, canta esse negócio aí pra mim. Aí o pessoal juntava lá e cantava e ele gravava essas coisas, né? Então ele registrou cantigas populares do Brasil inteiro, assim, é um material fantástico de pesquisa que o Mário de Andrade reuniu, né? E que era essa coisa, então, de valorizar a cultura do povo, né? De valorizar essas modinhas, essas cirandas, essas coisas que nasciam lá no sertão, lá da festa junina, do carnaval popular, do não sei o quê, e de preservar essa coisa, né? Então você vai para... Por que as pessoas vão para Recife, né? Uma vez na vida, pelo menos no carnaval, e realmente vale a pena, né? É porque lá tem um carnaval de rua, que é de um jeito, aí depois tem
frevo, que é de outro jeito, aí depois tem o carnaval de Olinda, que é de outro jeito, aí tem o carnaval, né, eles preservaram essa coisa, né, tem uma coisa lá no Nordeste, né, de preservação das cirandas, das músicas populares, grandes compositores modernistas, o Guerra Peixe, tudo são nordestinos que se propuseram a fazer isso, a recuperar essa cultura popular, local e tudo mais, e dar uma dimensão de cultura para isso, né. Mas, enfim, retomando aqui o Barbeiro, ele vai discutir isso na Europa, quer dizer, como é que o surgimento de uma cultura que dê essa identidade nacional para o Estado-nação europeu, depois das revoluções burguesas, no campo da cultura, como que ele se alimenta da cultura popular, né? E aí ele estabelece uma crítica muito forte ao marxismo, por quê? Porque por Adorno, vocês viram lá, tudo é indústria cultural, entendeu? A ciranda de roda entrou no gravador, ela já se corrompeu, ela perdeu o poder dela originário, que era de ser cantada naquela roda, naquela cidade lá. Pode ser que, né, pelo fato dessas coisas estarem gravadas, o povo já tem até cansado daquilo, parado de fazer a cantiga, e a cantiga morreu, né? Porque agora tem disco, quem quiser ouvir essas coisas, pega a coleção lá do Mário de Andrade, aí vamos ouvir agora o Teló, sei lá o que a gente vai ouvir, né? Então destrói a cultura popular, né? Essa é a perspectiva do marxismo, que destrói, realmente destrói. Agora, o Barbeiro fala, mas se destrói, a gente precisa estudar, entendeu? É aquela coisa meio de Gamervan também. Se existe uma cultura de massa, a gente precisa estudar esse negócio, né? E por outro lado, quer dizer, ele também vai ser feroz crítico do conservadorismo, né? Que é aquele que a gente viu da noção de massa, quer dizer, que massa não produz nada que preste e tal, não sei o quê. E justamente ele vai dizer, né, contra o toque vírgula, e tudo mais, que as massas, elas podem ser lidas como um grupo alienado, degenerado, desculturado e tal, mas também foram as massas que criaram a cultura popular. Né? E que existe uma cultura do povo, então, que é uma cultura que resiste, é uma cultura de resistência, essa que é a tese dele. Diferentemente do Adorno, ele vai dizer o seguinte, olha, pode ser que muitas culturas populares tenham sido destruídas porque o gravador chegou, as gravadoras, sei lá, o The Voice Kids chegou e tal, e acabou com as manifestações regionais e locais e tudo mais. O sertanejo virou indústria cultural, tudo virou indústria cultural, mas no fundo é isso, né? Mas alguma coisa pode ter resistido. Pode ser que tenha alguma coisa, um batidão tão pesado do funk que a Globo não divulga, entendeu? Pode ser uma coisa tão violenta, né? Que continue mantendo as suas perspectivas de cultura de resistência, né? E aí, essas teorias dos estudos culturais, eles vão justamente se voltar a favor desses movimentos muito radicais, de cultura underground, de cultura que nasce da marginalidade, da criminalidade, do morro, né? Então, uma série de perspectivas que enxerga a resistência aí, ou pelo menos uma cultura contra-hegemônica, né? Que se tem gente tomando conta do sertanejo e tal, não sei o que lá, vai ver que tem um sertanejo lá no sertão do Mato Grosso do Sul, fazendo música pornográfica em ritmo sertanejo tão pesada que a indústria cultural não vai veicular aquilo, entendeu? E que aquilo pode estar criticando a mulher do presidente da República, fazendo sacanagem com ela numa letra de música. Então, esse caráter de resistência, né, de um povo oprimido que o Barbeiro vai, enfim, vai tentar equacionar, né, discutindo esse processo de enculturação, de como que existe realmente uma cultura que tenta se apropriar de outras culturas, né? E aí ele está denunciando um pouco uma coisa que a gente poderia chamar assim, é bem irônico isso, mas a gente poderia dizer o seguinte, a burguesia, ela é antropofágica. Tá? Se os nossos índios são antropofágicos, a burguesia também é, né? Então, assim, quem inventou esse negócio de pegar a música popular e colocar a forma clássica,
não foi Vila Lobos, não foi o modernismo dos anos 20 aqui no Brasil, né? Isso aí já existia na Europa muito antes, né? Então o Mozart, por exemplo, ele já roubava a turma popular para fazer flauta mágica, né? Então esse tipo de coisa, né, que dá meio que uma invertida na cabeça da gente, né, saber que os europeus são mais antropofágicos do que os índios brasileiros, né? E agora não existe a menor dúvida disso, mas só uma vez que eles criaram, né, o nosso continente aqui, seria talvez uma prova da capacidade de antropofagia que esses caras têm, né? Realmente é uma cultura, uma capacidade de enculturação, né? Então isso que eles faziam com o catequismo, né, dos índios do Brasil, de chegar para os índios e falar assim, olha, Jesus Cristo é Tupã, esse tipo de coisa que virou a cabeça dos índios viraram tudo carola, católico, entendeu? Né? Por quê? Porque tinha essa coisa, né, essa miscigenação, essa figura, né, fugiu nada agora, quando você pega um santo de uma outra religião, diz, esse cara é fulano, tal, da nossa e tal, enfim, isso aí é um movimento dos jesuítas, né? Quem criou isso não foram os negros, os índios do Brasil, quem criou esse negócio foi os jesuítas, eles que ensinaram a fazer isso, né? A chamar, né, uma entidade de uma religião afro, chamar aquilo de São Jorge e tal, quem criou isso foram os jesuítas, né? Enfim, essa capacidade de enculturação que era uma coisa da plasticidade da cultura portuguesa, isso está muito claro lá no Gilberto Freire. Por que os portugueses eram tão capazes enfim, de absorver qualquer coisa e de achar que qualquer Deus era Nossa Senhora, entendeu? Esse negócio é muito interessante de como a cultura católica, principalmente a portuguesa, por ter essa miscigenação com cultura mozárabe e tal, não sei o que, como que gerou uma coisa plástica muito interessante e capaz de uma abstração violenta, né, que o catolicismo mais ortodoxo, assim, italiano, espanhol, não eram capazes, né? Porque os árabes, por exemplo, eles conseguiam representar entidades religiosas por meio de formas visuais abstratas, né? Mas tinha umas coisas lá, assim, que a religião católica não aceitava, porque ela achava que a figura tinha que ser a figura de São Jorge, né? E essas religiões, não, elas aceitavam a ideia de representações por intermédio de formas geométricas e tal, de divindades, de figuras culturais à religião, né? E como que isso deu uma plasticidade interessante para o português, né, que se materializa na colonização brasileira, tá bom? Mas, enfim, o Barbeiro, ele tenta, então, fazer uma espécie de história da cultura de massa. Esse termo cultura de massa, lembrem que esse termo é do Edgar Morin, né? Mas então ele está se apropriando da ideia do Morin, de que essas coisas têm que ser estudadas, a gente tem que entender isso, né? E ele vai descobrir justamente aquilo que a gente já tinha visto aqui na disciplina de história, que o primeiro produto da indústria da cultura de massa é o folhetim, o jornal. Tá? Então, os romances, né, dos românticos, Machado, Zé de Alencar e tal, que saem no jornal, do Manuel de Almeida, que saem no jornal, são o primeiro produto da cultura de massa. Né? E o que é isso? Nada mais é do que burgueses, que são os donos de jornal, colocando dentro das suas páginas de jornal a ideologia legitimadora romântica, né? Que vai justamente ser paga pelo Dom Pedro II, porque ele financiava esses autores que escreviam sobre Índia nos jornais e faziam romances, né? Tipo a Iracema e essas coisas todas, o Guarani, né? Mesmo o Zé de Alencar, que ele tinha uma disposição lá, o Pedro II não gostava de Zé de Alencar, mas quando ele fazia esses romances, ele caía nas benesses do governo, ganhava dinheiro, cargo, ganhava, né, aquilo que o governo tinha como armas para estimular a divulgação dessa identidade legitimadora, tá bom? Então é basicamente isso, né, que ele vai estudar. Agora, na França, ao contrário do Brasil, teve uma movimentação engraçada. Eu acho que o Brasil está tentando imitar isso hoje com o Bacurau. Mas, enfim, teve uma movimentação engraçada que é o seguinte: surge uma literatura de folhetim que começa a cultuar bandido. Tá? Começa a cultuar bandido. E quando surge essa literatura que faz culto do bandido, evidentemente o governo começa a caçar esse tipo de
de manifestação, né? E começa a boicotar os veículos que divulgam aquilo, e mais do que isso, começam a perseguir esses folhetins e caçar, né? Qualquer coisa que fosse contra a própria cultura hegemônica. Pois bem, essa é a análise basicamente do Barbeiro, que traz à tona então essa defesa da cultura popular, e que vai apontar para desdobramentos contemporâneos dessa perspectiva, né? De que então pode existir uma cultura hegemônica, que é aquela que é financiada pelos poderes, né? Por que a cultura reacionária do governo não ocupa as novelas da Globo, né? Porque existe um outro poder que está um pouco com o pé atrás desse projeto reacionário, que é o poder econômico, né? E que já está buscando alternativa, porque viu que foi um desastre, né? A experiência de raiz totalitária, viu que foi um desastre, né? A casa está caindo, os ratos daqui a pouco todos vão começar a pular para fora do barco, quando que é o último ano de brincadeira, né? Se Deus quiser. E assim, o poder econômico também não está muito afim disso, né? Então eles continuam dando dinheiro para a Globo, apesar da oposição toda que ela faz, né? Apesar do franco enfrentamento em todas as frentes, defendendo o judiciário, mas enfim, defendendo minoria, defendendo um monte de coisa, tá? Essa postura crítica toda, né? Alguém paga por isso, né? Quem paga por isso é só a loja nacional, né? Eu vou no intervalo, Magalu, Bradesco, Itaú, né? E que são caras que voltam a repetir, não tinha por que estar muito triste, não, porque o lucro dos caras está assim, Bradesco na faixa de 30 bilhões por trimestre, Itaú 6 trilhões, né? Bilhões. Tá todo mundo feliz, né? Agora eles estão percebendo que talvez a coisa esteja ficando tão aguda, né? Que seria melhor um governo mais que distribuísse um pouco melhor, entendeu? Porque qualquer hora a panela de pressão está começando a ficar muito entupida, né? E qualquer hora esse negócio explode e explodir não é bom para o sistema, né? Nem explodir para a esquerda, nem explodir para a direita, né? A última coisa que esses caras querem é uma cobra com planos podares tomando conta do lago, né? Porque eles sabem que depois de dar porrete na piazada toda lá e tal, vai sobrar para eles também, entendeu? Vai chegar uma hora que um cara desse com poder totalitário na mão, dando um golpe, ficando com... respaldado em poder militar, fica no governo, um cara desse vai virar qualquer e vai falar assim, pô, por que o Bradesco está ganhando 30 bi e eu só ganho 1? Entendeu? E aí começa, né? E aí eles não vão ter pra onde correr para se defender, quer dizer, então não interessa para o poder econômico nem o extremismo comunista, nem o extremismo fascista, né? Nenhuma das duas soluções interessa porque perde-se os mecanismos de gestão política que a burguesia exerce tranquilamente nesses instrumentos democráticos, né? Então, o que a burguesia quer, na verdade, é aquilo que o Edgar Morin denunciava. Ela quer um sistema que o trabalhador a ponto de tirar do lucro dele, mas que depois dê uma aliviada, né? Esse cara também não filiar no PSTU, entendeu? Então fica administrando esse negócio, não vai ver lá de garantias em tomada de garantias. Que é aquilo que mantém a coisa. Se colocar um cara no poder que vai caçando tudo quanto é direito trabalhista, isso, aquilo, qualquer hora a classe operária explode, entendeu?
qualquer explode, porque o termo é mais ou menos o seguinte: não, eu me ferro aqui, fico estudando, ouvindo as bobagens desse professor e tal, mas daqui a pouco eu quero estar no jornal ganhando dinheiro, e daqui a 10 anos eu quero comprar um apartamento, uma casa, né, sei lá o que eu quero. Mas enfim, porque tem um toma lá da cara esse acordão, né? Agora, se a coisa ficar tão violenta que, entendeu, que vocês não consigam ver nenhuma perspectiva de futuro, nem que vocês façam a faculdade de Direito e tal, não sei o que, quer dizer, aí vai chegar uma hora que você vai falar, pô, pai, tô caindo fora, entendeu? Não vou ficar 4 anos perdendo tempo com essas bobagens, e daqui a 4 anos não vai acontecer nada, eu não vou ter nenhuma perspectiva. Então, o sistema capitalista, para se manter funcionando, ele tem que ter uma espécie de balanço, de equilíbrio, né? Ele não pode deixar as tensões nem para um lado, nem para o outro lado, ficarem muito aguçadas, né? Ele justamente vai mantendo esse negócio, né? E a hora que o governo, mesmo que de direita, com o apoio deles, começa a dar passo muito largo, eles mandam um recado lá. Já tem empresário já discutindo o que se vai apoiar a Lula, quer dizer, é um recado, né? Porque se esses caras não tiverem apoio econômico ano que vem, o cara não vai vir para o segundo turno, quer dizer, então são recados assim, baixa temperatura, filho, né? Agora, é a mesma história, não se sabe até que ponto as temperaturas podem ser baixadas, ou já, enfim, se não tiver mais jeito, né? Isso aí é a história que vai mostrar para a gente, o que vai acontecer ano que vem. Mas, a princípio, quer dizer, está todo mundo reticente, dando apoio para o STF e tal, não sei o quê, para que justamente bote a mão no peito do cara e fale, isso aqui não é uma república de banana, né? O mundo inteiro já está chamando o Brasil de república de banana, ainda mais com quartelada lá de desfile de tanque. Então, aí tem gente que tem a perder com isso. Imagina, o nosso maior parceiro comercial é a China, cara. Se não houver golpe de Estado de Direito aqui, esses países todos vão cair fora. E aí como é que fica os exportadores de frango? Como é que, né? Quer dizer, também não interessa para esses caras, né? Uma guinada radical para lado nenhum, né? Então vai se temperando bem a Maria, e a tendência é que no ano que vem se resolva de uma solução, pelo menos intermediária, né? Se acharem que o centro-esquerda não pode ser, alguma coisa de centro-direita, vai sair alguma coisa aí que vai tentar equacionar esse desequilíbrio para que a coisa não continue desandando, né? Enfim, essa é a tendência. Mas o Barbeiro está preocupado então com essa ideia, né? De que ele está querendo explicitar que a classe burguesa é essa classe, que a hora que precisa combater a elite, vai na cultura popular e traz um sangue, entendeu? E a hora que precisa combater também o comunismo, vai na alta cultura e humilha todo mundo, né? Quer dizer, fica fazendo esse jogo de meio campo, se utilizando da superestrutura como instrumento de manipulação e de controle das massas, né? E aí o Barbeiro acha, então, na época que ele faz esse livro, da análise dele, acho que é de 87, se não me engano, ele vai fazer uma análise dizendo que no Brasil existe, inclusive, uma tradição de música brasileira que é um polo exemplar de resistência contra a alta cultura, de resistência de cultura afro e tal, que tem que ser valorizada, né? Então é tudo muito nessa linha, assim, de perceber que existe uma cultura que é popular e que deve ser valorizada. Na Inglaterra, isso foi relativamente fácil, né? Porque a Inglaterra é um país paradoxal, é um país muito industrializado, e que tem uma classe operária muito interessante, assim. Os ingleses são uma classe operária que tem cultura, assim, tem uma cultura popular na Inglaterra, muito interessante, né? Então esses caras começaram a valorizar obras de literatura de alunos de colégio de segundo grau, caras interessantes que começaram a aparecer, né? Os caras estudam pra caramba lá, eles leem, né? Então quem quer mexer com literatura, o cara lê Shakespeare, lê Allan Poe, lê. A literatura inglesa é maravilhosa, muito interessante, né? Infelizmente, né, vocês leram o primeiro capítulo lá do Antônio Cândido, que eu já recomendei para vocês, né? A formação da literatura brasileira. Ele começa o diagnóstico dele dizendo o seguinte: olha, a nossa literatura brasileira é um resumo da literatura portuguesa, que já é uma literatura fraca, né? Quando a gente compara a história da literatura portuguesa com a literatura francesa, inglesa, alemã,
é uma vergonha, assim, né? A maior parte desses países começaram a ter literatura no século III, né? Outros no século VIII, né? Enfim. Mas, enfim, em Portugal não. Portugal era um rei burguês, praticamente burguês, que a família lá dos Bragança lá era uma família que não tinha tradição monárquica, né? Os caras tomaram o poder na porrada lá na tora, né? Enfim, que não tinha, né, esse lastro, né, cultural, assim, para alimentar, né, a literatura brasileira também. Então é uma literatura muito fraca, a gente lê pouco, né, quer dizer, isso assim, há anos atrás, o brasileiro lia, cada 10 brasileiros lia um jornal, se não me engano, né. E assim, no Japão era assim, cada japonês lê 2 jornais por dia. Né? O cara compra 2 jornais por dia, né? E lê os 2. Então é uma cultura que lê pouco, que não tem esse trabalho e tal, mas enfim, que acaba desembocando na música, nas expressões de oralidade com mais força do que numa cultura letrada. Daí a música, o rádio, né, essas manifestações serem mais fortes em termos de manifestação de cultura popular do que a própria literatura. Tá? Agora, por outro lado, quer dizer, a música, por ser uma expressão cultural que se utiliza do ritmo, se utiliza da sensualidade, né, como um elemento muito fundamental da sua Constituição, ela é menos clara do que o texto. Né? Isso é uma análise que a estética faz em várias vertentes suas, né? De uma espécie de incapacidade da música de fazer uma representação muito clara. Ela é sempre ambígua, ela sempre dá margem à dupla interpretação, né? O que, inclusive, foi uma característica que a música popular brasileira usou a seu favor na época da ditadura, né? Quando chamavam o Chico Buarque lá para falar, pô, essa música aqui, não sei o que, eu falei, cara, eu tô falando aqui de flor, de passarinho, eu não tô falando de general, imagina. Né? Quer dizer, tem uma ambiguidade, né, na própria leitura que dava margem, inclusive, à música ser crítica, num período em que tinha censura por tudo quanto era canto. Agora, por outro lado, quer dizer, ela também não é clara. Não é qualquer um que lê a música do Chico Buarque que vai perceber ali que ele está fazendo uma referência ao general lá do episódio histórico do Brasil de 73, entendeu? Então também fica obscuro, né? Quer dizer, então são dilemas dessa cultura popular que, quando opta por ser muito ambígua, né, ela acaba perdendo o poder de clareza, né? Essa é uma crítica que os alemães fazem muito, assim, até mesmo a religião, quer dizer, a expressão crítica religiosa, ela pode existir, mas ela também é muito ambígua, ela também não é clara, né? As artes, né, a religião, elas são menos claras do que a teoria, do que a literatura escrita, digamos assim, né? Mas, enfim, né, então são essas coisas de uma espécie de popularidade, né, de cultura popular ou de sobrevida de uma cultura popular no Brasil, que o Barbeiro tenta valorizar, né, por intermédio da abordagem dele a respeito, então, dessas questões aí que eu tento explicar para vocês, tá? Enfim, vocês percebem, então, que é uma escola que vai se pautar toda, né, a partir de descobertas do marxismo, do estruturalismo e tal, mas que não é marxista, que faz críticas à indústria cultural do Adorno, né, mas que fecha esse bloco aí das teorias críticas, tá bom? Enfim, esse é o tema da última aula, que é a gravação que vocês têm para a semana que vem, né? Na verdade, eu quis antecipar, porque a aula que vem, como é a nossa última aula, eu já vi que, enfim, se precisar fazer alguma revisão, citar algum tópico que não tenha ficado muito claro para vocês e tal, aí vocês podem trazer mais perguntas, podem trazer questões aí e tal, para a gente ir se preparando para daqui a 15 dias, que vai ser a nossa última avaliação. Tá bom, pessoal? Alguém tem alguma pergunta? Queria comentar alguma coisa? Acho que não, professor. Ficou tudo bem explicado.